Deus de poder e de glória, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Jesus, quebranta o nosso coração nessa noite, Jesus. Não nos permita continuar adorando como o Senhor batendo a porta, Jesus. Nós queremos adorar com um Deus que já entrou, com um Deus que já entrou, que faz morada, que habita no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vocês sabem que nós estamos aqui na nossa série de mensagens sobre as disciplinas espirituais. Mas hoje, como prove a Deus, né, que os líderes aí de célula, 2 casais, não pudessem estar aqui hoje, eu falei para eles, então nós não vamos continuar hoje a série das disciplinas. Alguém pega uma cadeira aí, Paulinho? Vai, Renan, deixa Deus chuva. Imediatamente, Renan, imediatamente. Então nós vamos mudar um pouquinho hoje. Hoje a gente ia falar de uma disciplina espiritual, e eu quero já aquecer o teu coração para que você se prepare, porque domingo que vem nós vamos falar sobre a disciplina espiritual da confissão, irmãos. E às vezes você pode falar, meu Deus, ficar contando pecado para os outros. Irmão, se quer aprender a vencer pecado, começa a confessar ele. Porque quando a gente confessa o pecado, a gente está abrindo mão do nosso orgulho. Sabe por que a gente não confessa o pecado? Porque a gente tem medo de expor a nossa fraqueza. O quanto que a gente devia fazer é expor a nossa fraqueza para Deus curar ela. Quem está comigo aí? Amém, irmãos? Então nós vamos semana que vem falar dessa disciplina, como confessar, para quem confessar. E fica tranquilo, daqui a pouco você vai estar numa mesa de comunhão com os irmãos e vai estar confessando o teu pecado. E o teu irmão que ouviu o teu pecado não vai te olhar julgando você, ele vai te olhar dizendo, eu sou tão pecador quanto você, e nós vamos juntos sair dessa. Essa é a identidade, esse é o coração dessa igreja. Amém, irmãos? Você está comigo ainda aí? Glória a Deus. Nós estamos num número pequeno aqui, mas me ajuda, irmão, não me deixa sozinho. E aí eu falei, então hoje nós vamos meditar sobre um tema que eu já falei, já preguei algumas vezes, mas como nós estamos com a liderança da igreja trabalhando um livro chamado Formação de um Discípulo, e nós estamos aprendendo mais sobre discipulado, eu falei, hoje eu queria ministrar mais uma vez sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração: multidão ou discípulo. Quem já ouviu essa mensagem que eu preguei? Só para eu saber, quem já ouviu? Paloma já ouviu, Renan já ouviu. Mas nós vamos ministrar de novo aqui, irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê mais entendimento ainda, amém? Então estende a sua mão para cá e ora por mim, vai. Ora por mim, irmãos. Estende a sua mão, ora. Jesus, fala ao nosso coração agora, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser inundados pela tua palavra, Jesus. Fala, Jesus, e nós queremos te ouvir. Nós abrimos o nosso coração para te ouvir, Jesus. Revela o teu coração a nós, Jesus. Revela para nós, Jesus, o que é ser um discípulo. E mais do que isso, Jesus, destrava o nosso coração da vontade de ser um discípulo, Jesus. Nós queremos ser discípulos do Senhor, não queremos estar somente no meio da multidão, Jesus. Por isso,
nós abrimos o nosso coração e pedimos: Espírito Santo, fala conosco, testifica essa palavra no nosso coração. Toda a batalha espiritual que nós não vemos, todo o impedimento que nós não vemos, para que essa palavra, ao sair daqui e chegar no coração dos teus filhos, Jesus, nós repreendemos toda a luta, toda a distração, toda a hoste espiritual da maldade. Nós declaramos que a vitória é do povo de Deus. Nós declaramos a Deus que essa palavra não vai ser informativa, mas vai ser uma palavra que vai mudar o nosso coração, Jesus. É o desejo do nosso coração hoje, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E para nós iniciarmos então, vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo 24. E eu já queria que você, eu me lembro que quando eu preguei essa mensagem, o Renan e o Kelvis ficaram pelo menos uns 30 dias na minha cabeça: multidão ou discípulo? Multidão ou discípulo? E eu queria que você, durante a mensagem, se perguntasse: eu estou no meio da multidão ou eu sou um discípulo? E essa pergunta começa agora, irmão. Então faça essa pergunta para você quando eu disser 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Multidão ou discípulo? É para você que você está perguntando, tá bom? Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que adianta o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porque é importante a gente saber se eu sou multidão ou se eu sou discípulo? Porque o que nós vemos hoje, irmãos, é um país, e glória a Deus por isso, é um país como o Brasil, que já foi um país 90%, certo? E eu não quero dizer se isso é bom ou ruim, eu só estou citando estatística aqui. Foi um país que foi evangelizado pelos portugueses, quem estudou a história do Brasil sabe. E foi um país onde teve um homem chamado Padre José de Anchieta, acho que é esse o nome do cara, que celebrou a primeira missa aqui no Brasil. Então o Brasil foi um país extremamente evangelizado pelo catolicismo, e ele chegou a ser um país 90% de católico. Volto a dizer, não sei se é bom ou ruim, mas o fato é que a estatística é essa. E nós vemos um crescimento evangélico, um crescimento no meio pentecostal, um crescimento, e a gente fala: uou, o evangelho está sendo pregado, uou, que legal, muita gente está aceitando o Senhor, que legal, hoje abrindo um monte de igreja, embora a galera nem entenda porque esse monte de igreja na verdade não devia existir, tá? O povo deveria entender, e tema para uma outra série de mensagens, que nós somos um. A igreja evangélica, embora ela cresça demais, ela é a instituição mais dividida do Brasil. E aí a gente pergunta: tem coisa errada? Por quê? Por que ao mesmo tempo que o meio evangélico, que o evangelismo, que o pentecostal, ele cresce? Por que o gospel cresce? Por que eles são tão desunidos? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: por que não muda? Se o evangelho está sendo pregado, por que a escola não está melhor? Se o evangelho está sendo pregado, por que a faculdade não é melhor? Se o evangelho está sendo pregado, por que tem tanta influência de esquerda contaminando a mentalidade do povo? Se o evangelho está sendo pregado, por que um jovem entra na faculdade e ele sai totalmente sem aceitar Jesus? Se ele aceitou, ele desaceita. Não existe essa palavra, mas enfim, eu aceitei Jesus, mas depois que eu fui para a faculdade eu não quero mais ele. Por que se o meio evangélico cresce, se o evangelho é pregado, se gente está sendo convertida, se a igreja está sendo aberta, por que tem tanta matança no meio das empresas? Eu estou falando matança no sentido de competição. Por que tem tanto roubo? Por que a política está estragada? Aí a gente fala, como eu falei outro dia, mas o Brasil precisa de Jesus, o Brasil precisa de discípulos de Jesus. Vou repetir: por que a escola está estragada? Porque não tem discípulo de Jesus lá. Por que a faculdade está estragada? Porque não tem discípulo de Jesus na faculdade. Por que a política está estragada? Porque não tem discípulo de Jesus na política. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender qual é a diferença de estar no meio dessa galera, de estar no meio desse pessoal que batizou, que aceitou Jesus, que está indo na igreja todo domingo, que vai para a célula. Mas existe uma diferença muito grande entre a multidão que acompanha Jesus e os discípulos de Jesus. Irmãos, a multidão que acompanha Jesus, ela não impacta o mundo. A multidão que acompanha Jesus, ela não transforma a família dela. A multidão que acompanha Jesus, e agora pasme com o que eu vou dizer. Nossa, outro dia eu falei isso, ali tirou sarro de mim. Pasme com o que eu vou dizer. Muito culto, né, para o meu português. Pasme com o que eu vou dizer, meu irmão. Mas a multidão experimenta milagre. Você está comigo? A multidão experimenta milagre. A multidão experimenta o toque de Jesus. A multidão ouve a palavra de Jesus. A multidão está ali, irmão, mas ela está ali por um motivo. Ela quer algo em troca. Quem está entendendo? A multidão, ela segue Jesus porque ela quer algo em troca. Então, assim, a pergunta que eu faço para você hoje, e que nós fazemos para nós: multidão ou discípulo? Você já se perguntou? Eu vou na igreja, mas parece que não muda a situação no meu trabalho. Eu vou na igreja, mas não muda a situação na minha casa. Eu vou na igreja, mas não muda a situação aqui. Eu vou na igreja, mas não muda porque você está no meio da multidão, irmão. E no meio da multidão não tem nada de impacto onde a gente está. Quem causa impacto são os discípulos de Jesus. Glória a Deus. Então, assim, eu posso estar no meio da multidão ouvindo a palavra, eu posso estar no meio da multidão recebendo milagre, eu posso estar no meio da multidão vendo o poder de Deus e não ser um discípulo de Jesus. Eu e você só estamos aqui porque 12 homens perderam a vida deles e falaram: o evangelho é mais importante do que a minha vida. E nós estamos aqui hoje por causa de 12 discípulos e não por causa de uma multidão. Glória a Deus. 5.000 foram alimentados, sem contar mulheres e crianças naquele milagre. Por que só 12 continuou seguindo? E nós estamos aqui por conta dos 12. Então não se admire se você de repente dizer: mas só eu. É por causa de 12 que o evangelho chegou em toda a humanidade. E é por causa de você que o evangelho chega na tua casa, na tua família, onde você estiver, e tem transformação, se você for um discípulo. Glória a Deus, igreja. Você está comigo? Então vamos entender um pouquinho do que é um discípulo. Vamos entender um pouquinho. Você já entendeu o porquê nós precisamos ser discípulos? Porque é importante essa pergunta ser feita no meu coração todo dia. E eu queria falar para você uma característica de um discípulo. E está nesse texto que nós lemos aqui. O discípulo, irmão, entenda aqui uma coisa: o discípulo não faz a vontade dele. Quem assistiu Veste Casaco, Tira Casaco? Quem assistiu? Karate Kid. O que o menino olhava? O que ele queria ser, Paulinho? Um lutador. O que ele queria ser? Um campeão de Kung Fu. Mas o que o senhor Miyagi fazia com ele? Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Ele fala: meu Deus, isso aí não é luta. Senhor Miyagi, você não está entendendo. Eu quero dar os golpes, eu quero o cheio, o chaba, o aleluia. E você fica nessa de tira casaco, põe casaco. Você está nessa de limpar o carro. Eu assisti o mais antigo, irmão. Tem o que o filho do cara fez lá. O filho do Will Smith fez. Esse eu assisti, mas eu assisti o primeiro, né? Eu sou mais velho. Do cara que ele limpava o carro e ficava assim, lá, limpando o carro. Então ele queria, na verdade, ele já queria ser um lutador. Só que quem sabia os passos para ele ser um vencedor era o seu Miyagi, era o treinador dele. Agora para ele já queria ir para a luta. E o seu Miyagi falava: se você for para lutar agora, você morre. Tem gente que quer ir para a luta, mas não quer entender os passos de ser um discípulo. Eu e você não sabemos o que é bom para nós, irmão. Jesus sabe o que é bom para nós. E o discípulo não vive mais pela vontade. Ainda que Jesus fale: tira casaco, bota casaco, você vai falar: Jesus, mas eu quero o manto. Aí Jesus fala: mas primeiro tira casaco, bota casaco. Primeiro vai para o secreto onde ninguém te vê. Primeiro tem uma cultura onde só eu posso te ver. Não queira as luzes, queira a minha presença. Não queira o destaque da humanidade, queira o destaque no céu. Não queira ser destaque onde você está, queira ser destaque de quando você orar, o Senhor para te ouvir. Glória a Deus. O discípulo, irmão, a primeira característica dele: ele não faz a tua vontade.
O discípulo não faz a vontade dele, o discípulo faz a vontade do mestre. O discípulo sabe que o que o mestre fala para ele é bom. Agora, o discípulo pode ter as confusões dentro dele, pode ter as guerras dentro dele, dizendo: mas eu queria isso. Pode. Agora, o que ele não pode é deixar de negar a sua vontade para ir contra a vontade do mestre, para ir contra a vontade de quem está discipulando ele. Quem está entendendo? Amém, glória a Deus. Então, irmão, olha só, em João capítulo 6, versículo 26, Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, vós me procuram porque vocês viram os sinais, vocês comeram o pão e ficaram fartos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus multiplica o pão e Jesus vai para o outro lado do rio. E aí a multidão vai atrás de Jesus. E a multidão chega para Jesus e fala: e aí, mestre, você está aqui há quanto tempo? E Jesus já corta eles, fala assim: viu, para com essa conversa. Vocês estão aqui porque vocês comeram o pãozinho, vocês estão satisfeitos e vocês vieram aqui atrás de mais pãozinho. Então vocês querem mais pão multiplicado, vocês não me querem. Quem está entendendo? Então a multidão sempre vai procurar Jesus por causa dos milagres, sempre vai procurar Jesus para satisfazer a vontade dele. O discípulo não, ele vai atrás de Jesus para aprender a negar a vontade dele e conhecer a vontade de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser discípulo, diga comigo: multidão ou discípulo? Irmão, e sabe o problema de estar nessa multidão que vive atrás de Jesus, procurando que Jesus supra a necessidade dele? É que a nossa necessidade, Gustavo, ela não tem fim. Você vai pedir para Jesus hoje um X, aí Jesus te dá isso, amanhã você vai querer outra coisa. Aí Jesus te dá aquilo, amanhã você vai querer outra coisa. E sabe o que isso me leva a refletir? Essa coisa que eu estou procurando é Jesus, sem eu saber. Só que eu procuro Ele através de um relacionamento, eu procuro Ele numa suposta bênção financeira, eu procuro Ele até mesmo numa cura, irmãos. E sabe quando a gente vê, na verdade, o discípulo, e eu passei por isso no final do ano, irmão, e que final de ano! Que final de ano esperando meu exame para ver se tinha mudado o negócio. E por um tempo Jesus falou no meu coração: você quer a cura ou você quer a minha presença? Eu falei: Jesus, nem quando a gente está angustiado esperando um exame, você não sabe brincar. Jesus falou: você quer a cura ou você quer a minha presença? Eu falei: Jesus, se eu precisar fazer um tratamento, se eu não precisar, se o Senhor me curar, amém. Eu só quero uma coisa, Jesus, eu quero entender que você está comigo. E se você estiver comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Então Jesus falou comigo, falou: é a minha presença que te basta. Porque senão nós vamos estar nessa multidão que vai estar querendo algo, essa multidão que vai estar querendo algo em troca, essa multidão que não ama o Pai, mas que ama o que o Pai tem, que ama o que o Pai pode dar. Esse é o irmão mais velho do filho pródigo. Ele está ali fazendo toda a burocracia, ele está cumprindo todo o protocolo, ele tem o comportamento exemplar, mas ele não ama o pai. Assim como o filho pródigo, o mais velho também não ama o pai. Porque o mais velho dizia: eu te sirvo há tanto tempo e você está aqui, eu te sirvo como um escravo. Ele não tinha uma mentalidade de filho. E às vezes a gente está no meio da multidão, achando que está servindo a Deus, mas a gente está cumprindo os rituais e servindo como um escravo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, irmão, eu quero que em nome de Jesus a gente possa sair daqui hoje falando: eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade, Jesus. Eu quero ser um discípulo. Amém? Até aí? Irmãos, a pergunta que precisa vir é: Jesus, eu não quero te procurar pelo que você pode me dar, mas o discípulo passa a orar para Jesus e dizendo: Jesus, o que do Fábio ainda precisa morrer? O que do Fábio ainda precisa morrer para nascer o novo homem? Glória a Deus. O discípulo não tem a sua vida por preciosa, ele tem os ensinos do mestre como precioso. Amém, igreja?
A segunda coisa é que, primeiro é que o discípulo nega a vontade dele, amém? A segunda coisa é que o discípulo entende o quão pecador ele é, o quão miserável ele é, o quão imperfeito ele é. Sabe qual é a diferença da multidão? A multidão fala assim: eu sirvo Jesus, então Ele tem que me dar isso. Senhor, se você é Deus na minha vida, faz isso. Irmão, não faça essa oração, porque você pode cair do cavalo. Porque Jesus não precisa te provar nada para dizer que Ele é Deus. Ele é Deus e pronto, amém? Quando a gente coloca Jesus contra a parede e fala: Jesus, se você fizer isso. Não, a maturidade cristã não é de eu dizer: eu te sirvo há tanto tempo, eu mereço isso. A maturidade cristã é dizer: eu sou tão pecador e eu não merecia ser salvo. Eu sou tão pecador e eu não merecia entrar na tua presença. Eu sou tão pecador e eu merecia a morte. Eu sou tão pecador e eu merecia a cruz. Eu sou tão pecador, mas você trocou de lugar comigo. Maturidade cristã é entender o quão pecador a gente é. E a gente usa o exemplo de Paulo. Eu já falei isso várias vezes. Paulo aos Coríntios, ele escreve dizendo: pois sou o menor dos apóstolos, porque nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Paulo está dizendo: eu não podia nem ser apóstolo, e hoje pela misericórdia do Senhor eu sou apóstolo e sou o menor. Perceba, lembra que eu falei a semana passada da disciplina do serviço? Percebe a grandeza de Paulo no meio dos apóstolos? Agora eu quero te perguntar: quando você fala de apóstolo, de quem você lembra? Eu lembro de Paulo, irmão. Agora ele diz: eu sou o menor. Agora ele diz que ele é menor por causa da obra que ele fez? Não, ele é menor por causa da obra que Jesus fez. Ele não é menor porque ele fazia pouca coisa. Ele é menor porque ele entende que ele perseguia a igreja de Cristo e ele nem era digno daquele trabalho, mas pela infinita misericórdia do Senhor, Deus escolheu ele para ser um apóstolo. E ele falou: eu nem sou digno disso, eu sou o menor. Agora, quantas vezes a gente se acha o maior na onde a gente está? E toda vez que eu me intitulo o maior, que a soberba toma conta da minha vida, a Bíblia vem à tona e diz que a soberba, o soberbo, Deus abate, e o humilde Deus honra. Quem está comigo? Amém? Não bastasse isso, em Efésios 3,8 Paulo diz assim: a mim o menor de todos os santos. Aí ele já começa a dizer: da igreja, dos santos, eu sou o menor. Agora eu quero dizer para você: Paulo é bom ou é ruim? Aos nossos olhos. E por que ele diz: eu sou o menor dos santos? Por que ele diz: eu sou o mais imperfeito dos santos? É o nível de maturidade espiritual do discípulo, irmão. Amém? E depois em 1 Timóteo 1,15 ele diz: fiel é essa palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo já tira do apostolado, Paulo já tira da igreja dos santos, e Paulo vai para todos. Ele diz assim: olha, Cristo morreu por todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Irmão, a gente não tem essa maturidade, e é por isso até que a gente não confessa, né? Nós fica para a semana que vem essa parte. A gente não tem essa maturidade, porque a gente fala assim: não, eu já sou isso, eu já sou aquilo, então eu não consigo olhar para mim e dizer: o que do Fábio precisa morrer, porque eu já acho que eu estou aqui. E quando eu estou aqui, Deus está onde? Agora quando eu diminuo, Ele aparece. Quando o discípulo diminui, Jesus aparece. Quando o discípulo some, Jesus aparece. Sabe por que a coisa não muda onde você está? Porque você quer aparecer. Você não precisa aparecer, Jesus precisa aparecer. E Ele aparece através da vida do discípulo, que faz a imagem e semelhança dele. Oh, aleluia! A gente estava adorando aqui no ensaio, e o Senhor deu uma ministração no meu coração, que a palavra diz assim, né, que sem santidade ninguém verá Deus. E às vezes eu fico pensando: então eu tenho que ser santo para ver Deus. Não, irmão, se você esperar você ser santo para você ver Deus, você nunca vai ver, porque nós não vamos chegar a um nível de santidade a ponto de dizer: eu sou bom o bastante para ver Deus. Quando a Bíblia diz sem santidade ninguém verá Deus, é sem discipulado, sem um coração santo, sem alguém que transmita a Deus, ninguém vai ver Deus.
Então por que a sua casa não vê? Era como se a palavra dissesse assim: sem a sua santidade a sua família não vê Deus, sem a sua santidade o ambiente onde você trabalha não vai ver Deus, sem a sua santidade a faculdade não vai ver Deus, sem a sua santidade a política não vai ver Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, sem um discípulo de Jesus ninguém vê Deus. Eles vê Fábio, eles vê Aline, eles vê Paulinho, eles vê Kelvin, mas quando a gente nega a nossa vontade para seguir o Mestre, então eu não quero que eles me vejam, mas eu quero que eles vejam a Jesus. É necessário que eu cresça e ele diminua, amém? Na mentalidade humana, irmão, a gente quer se sentir o maior, mas na mentalidade de discípulo, Jesus mostrou com a toalha, ele ressignificou grandeza. E gente, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, na verdade está no livro, né, que a gente está lendo. Mas quando Pedro diz: você não vai lavar o meu pé, Jesus, você é o mestre. Na verdade Jesus conheceu quem era Pedro. Pedro estava dizendo: se eu fosse mestre eu não ia lavar o pé. E Jesus está dizendo: ô Pedro, eu vou te mostrar o que é ser grande no reino de Deus. Eu vou te mostrar o que é ser discípulo para mim. Amém? Glória a Deus. Em Filipenses 2:3, Paulo escreve dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Então, um sentimento do discípulo é: eu não sou superior a ninguém. A multidão, ela se sente superior. A multidão, ela experimentou os sinais. A multidão teve a multiplicação dos pães. A multiplicação viu Jesus curar. A multidão estava presente quando Jesus fez tudo. Só que a multidão não se tornou discípulo. Amém, irmãos? E quando eu não me considero superior aos outros, eu falo: Jesus, eu quero servir como você. Eu quero pegar a toalha como você. Eu quero pegar o cesto de pão e ir servir essa humanidade. Ei, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler com você aqui Lucas capítulo 9. Estou quase encerrando aqui, irmãos. Lucas capítulo 9. Você vai entender uma outra característica de um discípulo. A primeira é negar a sua vontade. A segunda é entender maturidade para Jesus. Entender que nós, quando queremos ser o menor, Jesus aparece. E eu quero falar uma terceira qualidade de um discípulo para a gente encerrar. A terceira qualidade de um discípulo, em Lucas capítulo 9 e o versículo 57, olha o que diz essa palavra, irmão. Aproximando-se o tempo em que ele seria levado aos céus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos de Jesus, Tiago e João, se perguntou: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. E foram ao povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. A outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar, despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava tentando dizer para esse povo aqui? Jesus disse: você quer me seguir? Não espere nada em troca além de mim. As aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm ali onde ficar.
agora eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Não espere nada em troca, você vai ter a minha presença. O discípulo, ele não quer coisas, ele quer ele quer Jesus, ele não quer as coisas que ele pode dar, ele quer o Mestre. Enquanto o nosso coração não transicionar para um coração que não espera nada em troca como a multidão, mas espera única e exclusivamente o noivo, então quando o noivo for tirado, aleluia, então jejuarão, então vão clamar, então vão esperar, então vão gritar. Eu quero te perguntar, irmão, você vem na igreja porque você quer que ele volte, ou você vem na igreja porque quer que ele te abençoe? Você vem na igreja porque você espera a volta de Jesus, você quer ter um coração apaixonado por ele, você quer ter uma cultura do reino do céu no seu coração, ou você vem para a igreja por aquilo que ele pode te dar? Nós não temos nada, só temos ele. E ele é tudo, irmão. E ele é tudo. E ele é tudo. E ele é tudo. Sabe, o discípulo, ele não vai ler a Bíblia para falar para o outro que ele sabe mais. Ele vai ler a Bíblia para conhecer o coração de Jesus. Ele vai ler a Bíblia, não vai para dizer, olha, eu sei mais do que você. Ele vai ler a Bíblia porque ele quer conhecer Jesus. Ele vem para a igreja, ele adora Jesus, não para que Jesus fique mais bonzinho com ele, mas ele sabe que ele vem para adorar, para que o coração dele comece a clamar por uma saudade do noivo. Diga comigo, multidão ou discípulo? Vamos lá, 1, 2, 3. Multidão ou discípulo? Sabe, irmãos, e uma atitude prática que eu quero deixar para você. E durante o final de ano aí, muitas coisas aconteceram, e a gente pausou um trabalho que a gente estava fazendo, e o Senhor está me impulsionando. Ele não está me cobrando, Ele está me impulsionando. E a Aline fez uma pergunta para mim hoje, e eu falei, uau, é isso. E amanhã às 8 da manhã eu encontro com vocês no Instagram. Nós estamos de volta com os nossos devocionais, todo dia 8 da manhã, amém, irmãos? Amém? Você está animado aí? Você está animado aí? Então, o discípulo, se ele não faz a vontade, a Aline perguntou, por que você quer fazer o devocional? Eu falei, porque eu queria que todo mundo pudesse acordar e falar, eu não estou sem direção, Jesus me deu uma palavra hoje, eu tenho uma palavra para eu continuar o meu dia. Eu falei, uau, é isso. É isso. Então amanhã nós estamos juntos no Instagram às 8 da manhã da comunidade Éfeso, irmão, ao vivo lá, para a gente transmitir uma palavra para o teu coração. E o discípulo só quer ouvir a batida do coração do Mestre. Então nós estamos juntos amanhã para a gente ouvir essa palavra e ser instruído por ela. A outra atitude prática que eu quero deixar para você: pergunte todo dia. Sabe, quando você brigar com alguém, sabe o que vem no meu coração quando eu ouso ter um sentimento de ira por alguém? Eu pergunto, o que Jesus faria nesse lugar? O que Jesus faria no meu lugar? E aí eu pergunto, o que de mim ainda está gritando nessa situação? Quando você insiste em não perdoar, é o teu coração orgulhoso dizendo não perdoa, mas o coração de discípulo vai dizer, eu perdoo porque eu fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, a outra pergunta que nós vamos fazer todo dia é, o que Jesus faria no meu lugar? Em João 6,66, a galera começa a ir embora. Jesus olha para os discípulos, a galera diz assim, essa palavra é dura. Jesus fala para os discípulos, vocês querem ir embora com eles? Pedrão fala, Senhor, vamos ficar em pé para nós cantar isso. Vamos ficar em pé para nós cantar isso. Dó maior, Paulinho, dó maior. Vamos ficar em pé para nós cantar isso. Pedro disse, Senhor, para onde irei? Só você tem palavra de vida eterna. Fecha os teus olhos. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei,
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Sim, é tudo sobre você, Jesus, é tudo sobre você. A nossa vida, a nossa entrega, aleluia, a nossa força, a nossa alma, o nosso coração quer declarar nessa noite, Jesus. Não queremos ser mais integrantes da multidão, Jesus. Não queremos ser integrantes da multidão. Queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos, Jesus, que não tem a sua vontade por preciosa, que não tem a vontade nossa por preciosa, Jesus, mas a tua vontade, Jesus. Sim, Jesus. Sim, nós não queremos segurança, nós queremos você, Jesus. Nós não queremos a segurança segundo o padrão desse mundo. Nós queremos segurança de um coração apaixonado, de um coração que sabe o Deus que é. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Oh, aleluia. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés,
paz suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Não nos permita, Jesus, estar no meio da multidão. Espírito Santo, constrange a nossa vida todos os dias, para que a gente entenda o que está faltando em mim de um discípulo. E o Espírito Santo vem morar no nosso coração, para que a gente possa entender o que é ser um discípulo. Dia e noite, noite e dia, nós queremos clamar por você, Jesus. Dia e noite e dia, nós queremos clamar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Sim, Jesus, nós vamos chorar até que o Senhor venha, nós vamos orar até que o Senhor venha, nós vamos clamar até que o Senhor venha, nós vamos estar apaixonados até que o Senhor venha. Sim, Jesus, nós queremos fazer vigílias até que o Senhor venha, queremos conhecer o teu coração até que o Senhor venha. Nós encerramos esse culto, Yeshua, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus. Como discípulos, nós encerramos, Yeshua, encerramos clamando por você, Yeshua, clamando por você, Jesus.